Neymar Júnior, um nome que por onde passa causa polêmica, inclusive aqui no canal, já que é o segundo vídeo mais visto do Analisando o Jogo. Enfim, independente do que você pense sobre o Neymar enquanto pessoa, uma coisa é certa: como jogador é incontestável. Afinal, estamos falando aqui do maior artilheiro da história da seleção brasileira e do cara que tem mais de 400 gols na carreira, gol em final de Champions, enfim, muito mais. É lendário, histórico e único. Mas o quão grande Neymar é na história do futebol brasileiro? Mais específico ainda, em qual posição o Neymar se encontra na lista dos melhores jogadores brasileiros pós-Pelé? Bom, para descobrir isso eu fiz uma lista e selecionei 6 nomes para compararmos com o Neymar: Zico, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. E aí, será que o nosso atual camisa 10 vence algum desses? Já fica no vídeo para descobrir. Não esquece de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal e, claro, deixar o seu comentário. Seja muito bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Vambora! Bom, vamos começar a lista por ordem cronológica, tá? E aqui então a gente já começa com o Zico, o eterno camisa 10 do Flamengo, um dos nomes mais importantes da história do futebol carioca. Durante a lista, nós vamos ver alguns jogadores que cumpriam funções totalmente diferentes do Neymar, como é o caso do Ronaldo e do Romário. Mas aqui, as funções são bem parecidas, tá? Apesar do Neymar ficar marcado como ponta, sempre foi um jogador que caiu muito pelo meio para armar o time, exatamente a função do Zico, que era um verdadeiro maestro camisa 10. Como eu já disse, são jogadores parecidos, com características muito próximas. Zico, para mim, leva vantagem em alguns pontos. Era um exímio construtor de jogadas, com um dos melhores passes da história do futebol e uma capacidade absurda de finalização. Não à toa, é o meio-campista com mais gols na história do jogo, com mais de 500, e a contagem inclusive sobe para 800 se contarmos os não oficiais. O estilo de jogo do Messi, por exemplo, é muito semelhante ao do Zico, como aquele camisa 10 que começa a jogada, mas aparece na área para finalizar. O Neymar, por outro lado, é mais plástico e mais inventivo, sem dúvidas é melhor no 1 contra 1. O repertório de dribles do Neymar é bem maior, e pra mim é só nisso que o jogador do Al Hilal leva vantagem, tá? O Zico era mais completo, era o protagonista por onde passou e sempre foi sinônimo de conquistas, apesar de não ter tido o sucesso esperado na seleção, mas não podemos atribuir a culpa a ele. Então no primeiro confronto, vitória do Zico, derrota do Neymar. Bom, o próximo da lista é Romário, até pouco tempo o maior artilheiro da história do futebol. Eu falei recentemente sobre o Romário aqui no canal em um formato de vídeo bem parecido com esse e mostrei que, na minha opinião, ele não foi o maior atacante da história. Mas isso não faz dele menor do que o Neymar, muito pelo contrário. Apesar de serem posições diferentes, não pense que o Romário foi só um finalizador, tá? O baixinho tinha muita habilidade e sabia muito bem jogar fora da área, principalmente nas fases iniciais da sua carreira. Naquela época, era comum ver o Romário sair da área, driblar 2 ou 3 e fazer o gol. Tinha um faro absurdo. Romário pode não ser o maior jogador da história ou algo do tipo, mas briga para ser o maior finalizador. A frieza do baixinho na frente do goleiro era sem igual. Neymar mais uma vez ganhando drible e aqui também no passe. Neymar sempre foi um excelente passador com capacidade de enxergar espaços minúsculos que quase ninguém vê. Mas para comparar posições diferentes assim, é importante pensar: quem foi mais determinante na sua função? Bom, aqui para mim a resposta é Romário sem nem pensar duas vezes. Afinal, o camisa 11 tirou o Brasil de uma fila de 40 anos da Copa América e foi o principal nome da Copa do Mundo de 94, que o Brasil estava há 24 anos sem vencer. Então até agora, 2 derrotas para o Neymar. Bom, e aqui chegamos no duelo que talvez mude um pouco esse placar, porque temos um personagem muito subestimado e esquecido, mas que deve sempre ser lembrado. Estamos falando de Rivaldo, o maior camisa 10 do Brasil em Copas pós-Pelé. Se a competição fosse apenas sobre o Mundial, não iria nem ter conversa, tá? O Rivaldo ia ganhar com sobra, com uma tranquilidade absurda. Só que aqui a disputa é mais sobre isso. Diferente de Neymar e Romário, a disputa aqui já é mais próxima em relação a características, apesar do Rivaldo ter sido um meio atacante por mais tempo que o Neymar, que jogou em mais funções, e é aqui pra mim que mora a grande vantagem do Neymar em relação ao Rivaldo: a capacidade de atuar em alto nível em mais de uma função e por mais tempo. Neymar pode jogar como ponta dos dois lados, camisa 10, segundo atacante e até mesmo como falso 9. Rivaldo não. Os dois se equivalem muito em tudo, seja em finalização, número de gols, assistências, enfim. Mas a polivalência do Neymar e a capacidade de dribles, para mim, deixam ele à frente do Rivaldo. E caso você queira citar a bola de ouro que o Rivaldo venceu em 99, naquela oportunidade ele teve 61 jogos, 37 gols e 2 assistências.
O melhor ano do Neymar, que muita gente entende que ele inclusive deveria ter vencido a Bola de Ouro, em 2015, ele teve 59 jogos, 43 gols e 9 assistências, além da tríplice coroa do futebol europeu. A diferença é que naquela época o Rivaldo não tinha Messi e Cristiano Ronaldo no auge. Portanto, aqui pra mim é a primeira vitória do Neymar que jogou mais bola do que o Rivaldo. Bom, e se falamos de Rivaldo, já pensamos automaticamente em Ronaldo, o fenômeno, aquele que apareceu aqui no canal na lista dos 10 maiores da história do futebol, o que eu acho que por si só já responde essa dúvida aqui, né? O Ronaldo foi uma grande força da natureza, completamente imparável e que não perde em quase nada para o Neymar. O camisa 10 vence em relação a passe, isso é inegável. Mas talvez só, até no quesito drible, que é o grande trunfo do Neymar, existe dúvida. Ronaldo era brutal no 1 contra 1. Antes da primeira lesão na Inter de Milão, Ronaldo era o jogador mais temido do mundo pela sua capacidade de decidir jogos em um piscar de olhos. Unia força com técnica em erro quase zero. Neymar nunca atingiu esse patamar. E sem contar o quesito finalização e velocidade. Ronaldo tinha uma explosão absurda que, unida à sua leitura de jogo, sempre o deixava na cara do gol contra o goleiro. E nessa situação, poucos conseguiam se sair tão bem quanto o fenômeno, que tinha uma frieza muito além do normal para escolher a melhor opção e finalizar. Ronaldo é o maior atacante da história do jogo e briga para ser o maior da história como um todo. Muitas pessoas o colocam nessa posição. Inclusive, quando falamos de Neymar hoje em dia, sempre lembramos das lesões que o tiraram de campo, né? Mas Ronaldo também sofreu com isso, e talvez até mais por conta da época que estava. No entanto, já longe do seu auge físico, fez 8 gols em 7 jogos na Copa do Mundo de 2002 e trouxe o pentacampeonato. Já no Corinthians, em fase totalmente final de sua carreira e acima do peso, também foi histórico. Então aqui, sem muita dificuldade, é vitória do Ronaldo. Na sequência, um assunto delicado, eu sei. Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. Qual será que foi o melhor? Esse assunto por si só vale um vídeo único, inclusive já foi pedido aqui no canal, mas já vamos falar sobre isso de uma vez, tá? E eu já vou adiantar minha resposta também, porque aqui pra mim é Neymar. Mas primeiro vamos falar sobre o Ronaldinho. O bruxo era mais plástico que o Neymar, é verdade. Afinal, Ronaldinho é o grande símbolo do jogo bonito do Brasil e da alegria do brasileiro em campo. Foi o grande artista da bola. No 1 contra 1, foi o melhor que já existiu. O repertório do gaúcho e sua capacidade de se adaptar em espaços curtos são melhores. E quando eu falo sobre essa adaptação, não é só sobre drible, mas também sobre domínio, passe de primeira, o talento para encontrar soluções quando parecem não existir. Ronaldinho era mestre nisso. Só que pra mim as vantagens acabam aí, tá? O Neymar foi o melhor finalizador, tem um passe tão bom quanto, sabe jogar em mais posições com mais qualidade e ficou mais tempo em alto nível. Porque por mais que a ida pro Al Hilal tenha sido ruim, Ronaldinho já aos 30 anos voltou para o Brasil porque não conseguia jogar na Europa e só conseguiu jogar aqui após 2 anos da sua chegada porque a passagem pelo Flamengo não foi das melhores. O Ronaldinho, claro, foi mais importante e mais emblemático para o futebol como um todo, eu entendo, e concordo com quem fala isso. Mas enquanto jogador, Neymar foi melhor. Então pra mim até agora, 2 vitórias e 3 derrotas para o Neymar. Mas caso vocês queiram que esse debate seja mais aprofundado, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Por fim, o último nome da lista, Kaká, o último brasileiro a vencer a Bola de Ouro, e eu acho que esse talvez seja o único argumento para colocá-lo à frente do Neymar, porque tudo que o Kaká faz, o Neymar faz igual ou melhor. O camisa 10 do Al Hilal é melhor finalizador, tem mais gols, é melhor passador, tem mais assistências, foi mais decisivo e venceu mais títulos. Neymar foi bem mais completo que o Kaká, que jogou muito, diga-se de passagem, tá? O ano de 2007 do Kaká foi mágico, mas não foi melhor que o melhor ano do Neymar, por exemplo. Na temporada de Bola de Ouro do Kaká foram 58 jogos e 21 gols. Neymar em 2015, como eu já citei, fez 59 jogos e 43 gols, além de também ter vencido a Champions League. Só que naquela ocasião estava competindo com Messi e Cristiano Ronaldo, o que faz uma diferença absurda. E sim, eu sei que você pensou que o Kaká também competiu com ambos, mas é outro contexto. Em 2007, eles estavam começando a aparecer entre os melhores do mundo, enquanto em 2015, quando o Neymar esteve no pódio, ambos estavam no auge. A única vantagem do Kaká talvez seja sua velocidade e explosão, que era a grande característica do seu jogo. Mas até nisso, o Neymar se equipara, já que cansou de fazer gols contando com sua velocidade e explosão. Então pra mim, o Neymar vence e o placar ficou 3 derrotas e 3 vitórias para o Neymar. Mas e se a gente ranquear isso, como que fica? Bom, em primeiro lugar, como o melhor jogador brasileiro pós-Pelé, eu coloco o Zico. Acho que foi extremamente técnico, muito habilidoso, emblemático demais e o grande rosto de uma geração que, apesar de não ter vencido a Copa, marcou história.
Zico era muito completo, era finalizador, sabia passar a bola como poucos e ainda tinha as faltas a seu favor. Inclusive, o próprio Pelé já falou que o Zico é o melhor que veio depois dele. Portanto, o primeiro lugar para mim fica com o Galinho. O segundo fica com o Ronaldo Fenômeno. Como eu já falei no vídeo do maior atacante de todos os tempos, eu acho que o Fenômeno é esse cara. Ronaldo tinha tudo, sabia finalizar, voltava para buscar a bola e armar o jogo em determinados momentos, era veloz, forte, tinha drible e além de tudo, era muito decisivo. A Copa que ele faz em 2002 é absurdo e a de 98 também é muito boa. E o terceiro lugar, claro, fica com o Romário, que pra mim é o segundo melhor atacante de todos os tempos. O impacto do Romário no futebol do Brasil é algo a ser estudado, cara. Como eu já falei, não acho que foi melhor que o Fenômeno, mas ainda assim é um dos mais lendários de todos. Basicamente, devolveu as vitórias para a seleção brasileira em um período de muitas decepções à força. E até outro dia, era o grande artilheiro da história do futebol. O baixinho merece ser reverenciado sempre. E aí, em quarto lugar veio o Neymar, em quinto o Ronaldinho e por último o Kaká. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Neymar é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé? Acha que ele foi melhor do que esses citados? Acha que mais alguém poderia ter entrado nessa lista, como Roberto Carlos, Adriano, Bebeto? Enfim, deixe aí nos comentários, além de deixar seu like, se inscrever e ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.